Cabeça para Cima está no ar com o tema família, mas um tema também ministério. Ministério e família. Como equalizar essas duas atividades tão importantes na nossa vida? É um desafio. E nós sabemos que há muitos outros fatores também que colaboram ou atrapalham, interferem, enfim, como lidar com tudo isso numa vida cada vez agitada, que é a vida moderna. A gente vai ao informativo e voltaremos com um excelente debate. O segredo do sucesso de um ministério está em como ele se localiza na vida do cristão. Devemos nos lembrar que o ministério é fruto de uma vida de adoração e comunhão com Deus, do exercício deste relacionamento na família, servindo ao nosso cônjuge e filhos, do nosso trabalho e formação. Um ministério fraco denota um fraco relacionamento com Deus. Nossa vida é manifestar a Cristo onde quer que estejamos, na família, trabalho, comunidade. E para isto, cada um recebeu de Deus pelo menos um dom ou capacitação especial. O ministério permeia a vida. Se o nosso relacionamento com Deus ultrapassar a barreira da religiosidade e começarmos a agir como filhos, amigos de Deus, Ele vai revelar ao nosso coração os seus segredos e nos mostrar como cuidar da nossa família, profissão e ministério. A graça de Deus se manifesta não por meio de uma só pessoa ou grupo, mas em todo o corpo de Cristo. A igreja é o lugar da união dos cristãos, porém é na família que esta unidade deve ser ensinada e vivida. Esse é o desafio, a célula de tudo é a família. Quem estabeleceu, quem fez assim, foi Deus. É verdade. Como é que nós estamos lidando com isso? É que é a questão. Conosco hoje para debater, a gente tem o prazer de receber de volta Elizabeth Inácio, que é pastora da Assembleia de Deus, Filadélfia, na freguesia, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, muito bom tê-la de volta com a gente, Beth. Obrigada, pastora. Muito bom estar aqui também. Sempre uma alegria. Por uma questão até, né, para a gente não ficar, dividir aqui, do lado dela alguém muito especial para a gente, nem sempre ele pode estar, mas é muito bom quando ele pode vir, que é o pastor Roberto Inácio, que é pastor da Assembleia de Deus Filadélfia, que é o líder aqui do nosso grupo, que aqui está, somos marido e mulher. Pastor Roberto, muito bom tê-lo aqui com a gente de volta. Eu que agradeço o convite, é bom estar aqui, ainda mais um tema desse, né? Para falar de ministério, de família, algo que realmente hoje, se não tivermos cuidado, soubermos separar, dividir, com a graça de Deus, mistura tudo e aí alguém sai prejudicado nessa história. Na verdade, sabe o que eu vejo? Quando a coisa desanda mesmo, ninguém ganha. A igreja, porque a gente pensa, vou dar atenção para a igreja, porque a igreja precisa, ela vai ganhar. Mas se tudo desandar na vida da família do pastor, a igreja perde. Ninguém ganha. Não é verdade? Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. E chega lá que é difícil, né? Mas eu creio que o diálogo é por isso que nós estamos aqui hoje. E para completar hoje nosso trio de debatedores, Raquel Medrado, que também é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia e diretora da ONG Transformação. Trabalham juntos, são servos de Deus, muito atuantes e capacitados. Raquel, muito bom tê-la aqui também. Bem-vinda. Muito bom estar de volta no programa, né? Ainda mais um tema desse ministério, família. É um exercício para todos nós, né? Todos nós enfrentamos isso. Como é que dividir, como é que a gente pode se doar a um, ao outro, ter qualidade no ministério e na família. Vamos tentar... Eis o X da questão. Deixa eu começar até colocando uma situação um pouco diferente para voltar também com essa perspectiva. Claro que o tema hoje é o ministério e família, mas muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, deixa eu logo fazer essa ressalva e entrar por esse lado, e digamos, é um pastor, ou é uma pastora, ou é uma líder. E quando a gente fala ministério, pode ser um dirigente de congregação, a irmã que é líder da sociedade de mulheres ou do círculo de oração, sei lá qual é o nome que dá na igreja que você congrega, na denominação que você pertence. Ou seja, alguém que está envolvido com o serviço cristão na igreja, alguém que está em liderança. Claro que quando a gente fala de uma forma mais específica, geralmente fala-se mais do pastor e da família dele, mas a gente sabe que isso é algo que pode atingir também essas outras pessoas que estão nesses outros cargos, enfim, de liderança. E às vezes a gente atribui alguma situação do comportamento, de como lidar, do equilíbrio a essa pessoa, ao fato dela ser pastor. Mas se ela fosse médico, se ela fosse dentista, se ela fosse funcionário, se ela fosse outra coisa,
provavelmente pode ser que ela teria o mesmo comportamento, porque um pouco do que ela não é só porque ela é pastor, é pelo temperamento, pela forma dela ser. E eu acho importante logo de cara a gente observar isso, porque é muito fácil a gente simplesmente transferir, olha, eu não posso fazer nada, eu sou pastor, é meu chamado, e eu creio que não é bem por aí não. Eu acho que muitas pessoas que são de outras profissões tem o mesmo problema de não ter tempo suficiente para a família, para os filhos, enfim. De não saber dividir. Isso. Então, eu gostaria que hoje, já sobre esse prisma, levando em conta que a gente não pode apenas atribuir, daí sim, tentando ver o que está na nossa atividade e na nossa forma de ser, que está nos levando por um caminho que nos leva a, digamos, ter aquilo que seria adequado com a nossa família, ou estarmos realmente aquém e estarmos prejudicando relacionamentos. E aí, onde que está a prioridade, se é que existe? Biblicamente, há um direcionamento, digamos, o ministério é mais importante ou a família é mais importante? Eu entendo que a família é mais importante. Porque antes de qualquer ministério, de qualquer serviço, não é bom frisar aqui que a palavra ministro é a mesma palavra que designa o diácono, que é o servo. Então, o ministro é aquele que veio para servir. E a gente pode servir, como você bem disse, não só no ministério pastoral, como em qualquer outro tipo de atividade da vida. Não é? O médico é um servo, o advogado é um servo, o que se dedica à sua profissão, aquilo que ele recebeu de Deus, é um servo. E às vezes não é esse servo que se qualifica tanto quanto o outro, mas ele também se dedica. E é interessante que a própria Bíblia mostra que Deus, ele cria em primeiro lugar, antes de qualquer tipo de atividade, a família. Então eu entendo que a família está em primeiro lugar. Por quê? Se eu não estou dando atenção à família, se eu não estou sabendo conduzir minha família, se eu vou atrapalhar a questão da família, isso certamente vai influenciar o meu trabalho, o meu serviço, o meu ministério. Tem até um ditado que se fala muito quando a gente faz encontros de casais, e ele fala, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Não falando só para casal, e ministerialmente isso é crítico, porque muitas vezes implica na perda do ministério. Com certeza. Não é todo mundo que perde a profissão, perde emprego, porque desanda alguma coisa. E a gente sabe que, claro, tem situações, mas às vezes o que leva a uma situação de ruptura é uma infidelidade, alguma coisa que, no caso pastoral, vai ter uma consequência bem mais séria. Isso que você colocou a princípio foi muito bom, porque nós vivemos, sim, a realidade pastoral, do ministério na igreja. Mas, como outras profissões, da mesma forma a gente tem que aprender a dar o valor devido à família. A família não precisa de muito. A igreja até precisa mais, mas se a gente der o pouco que a família precisa... O adequado, encontrar esse equilíbrio. Encontrar aquele tempo, aquele carinho, aquela conversa, que às vezes é uma besteira, um toque de mão, um beijo na cabeça, um abraço, a lembrança do aniversário, ver o que eles gostam. Um elogio. Então, a família não quer tudo. A família não quer tirar o pastor do púlpito. Uma refeição, preparar uma comidinha. Nenhuma família, nenhum filho pede para tirar o pai do púlpito, o médico lá da sua sala, não. Eles até admiram, que coisa maravilhosa, mas eles querem um pouco também do pai, da mãe. E isso a gente precisa aprender urgente, porque muitas famílias estão sofrendo, já sofreram. E a primeira coisa que a gente pergunta, quando vê o filho drogado, quando vê o filho fora da igreja, como ele foi criado? Deu tempo para ele? Aí vai se ver todas aquelas coisas que a gente precisa falar hoje. Há alguma... Pode haver uma exceção, claro, mas via de regra... Via de regra. Eu tive a vida toda dividida com o trabalho da igreja, que eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com o trabalho da igreja. Não era pastora, mas eu era regente de coro. Filha do pastor. Filha de pastor, quer dizer, então tem toda aquela carga, E também mãe de 4 filhos e também sendo funcionária pública, quer dizer, então eu tinha que me dividir. Eu tenho uma carreira, eu me aposentei agora com 32 anos de serviço e eu sempre tive muita cobrança dos meus filhos, do meu marido, e foi preciso, assim, muito equilíbrio, muita tranquilidade, ter hora que parar, escutar o que a família queria
ver o coração, o que estava acontecendo. E essa coisa de mulher que nós temos, louvo a Deus por isso, de sentir no ar o cheiro de que alguma coisa vai começar a desandar. Graças a Deus nós temos essa percepção. Temos. E o ruim é quando a mulher não se dá o direito de sentir o cheiro, parar, de falar, não, vou ver o que está acontecendo. Aí começa a conversar, puxar uma conversinha despretensiosa. E aí, às vezes... Antes que desande, percebeu? Exato, porque vem no cheiro. Claro, é como se fosse um cheirinho, né? É uma coisa assim que a gente não consegue explicar, é um feeling. Mas olha só, a Bíblia é tremenda, né? A gente vê. Há um texto, aquilo que o senhor falou, pastor, e é um texto que Paulo, escrevendo a Timóteo, falando especificamente nas orientações, em 1 Timóteo 5,8, ele fala assim, se alguém não cuida da sua família, e especialmente, se não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, que um infiel. Isso é duro demais, né? É uma palavra muito... Mas engraçado, a gente às vezes pensa isso para a pessoa normal, mas não o pastor. Não, o pastor é uma exceção que ele tem que cuidar. Está entendendo? Eu vejo um pouco essa redoma, essa separação que ou ele se auto... digamos assim, elege... É uma proteção, ou as pessoas até falam, não, mas realmente e tal. E na verdade a gente vê que é uma coisa complicada, porque está muito claro. Você tem que cuidar da sua família. Se você não cuidar, você vai querer falar do infiel, ensinar alguma coisa. Ué, se você nem cuida dos seus. É verdade. É uma palavra dura, né, pastor? Onde estão seus filhos? Onde estão seus filhos? Porque a gente colhe o que a gente planta. Entendeu? E não é só plantar oração e plantar isso. Sei lá, a criança precisa de colo, conversa, brincar, rolar no chão, comer pipoca. Alegria. Passeio. Lazer. Lá em casa, por exemplo, o Roberto sempre foi mais ocupado, porque quando era mais novo na igreja, que não era assim o pastor presidente, que pode pelo menos deliberar e resolver, ele se ocupava muito com a igreja. Então eu pegava a parte de casa. Quem levou minhas filhas no cinema fui eu. Quem entrava com elas no shopping era eu, passeava, levava para a praia. Dia de sábado, nós éramos pobres de maré, mas nunca fomos burros, né? Graças a Deus. Então, eu fiz a inscrição no SESC, no SESI, e eu ia com minhas meninas no sábado, porque eu trabalhava a semana inteira, ia com elas no sábado, elas nadavam naquela piscinona, e eu lia a revista da Escola Dominical e a Bíblia sentadinha. Preparando para dar a sua lição. Sabe, aquilo para elas era tudo. Papai estava onde? Lá resolvendo coisa da igreja, mas mamãe estava onde? Mas ali mamãe estava alguém aqui. suprindo. Entendeu? Isso suscita uma outra questão que eu vejo hoje, e a gente já vai chamar o break, mas a gente já deixa esse gancho para o próximo bloco. A questão primeiro bíblica mesmo da colocação, a pergunta foi feita, né? O pastor já entrou de sola falando, e eu acho que todos nós concordamos. A gente tem que colocar. O ponto de partida e a prioridade é a família. Foi Deus que estabeleceu assim, e a gente fala assim, não, mas a igreja tem tantos desafios? Tem. Então, agora a questão que a gente entra no segundo bloco, como encontrar esse caminho, como encontrar esse ponto de equilíbrio, de modo que a gente possa dar aquilo que a igreja precisa, mas mantenha a prioridade na família. Não sei, de repente nesse segundo bloco nós poderíamos falar, elencar alguns desses desafios que são muito pertinentes ao próprio pastorado, mas alguns dos desafios que findam sendo atribuídos ao pastorado, mas são desafios muito pessoais, que nós temos que transpor como seres humanos, independente de sermos pastor, pastora, líder, nem sequer ser servo de Deus, porque tem gente que não é servo de Deus e é ótimo pai. É verdade. Verdade. E tem muito servo de Deus que é um péssimo pai, uma péssima mãe. E aí? E não pode... Mas isso nos leva àquilo que eu falei no início. Por quê? Porque a gente está confundindo as coisas. Tem coisas que são atribuição da nossa atividade e depois tem coisas que nós simplesmente temos que assumir como sendo uma característica pessoal nossa, do nosso temperamento, da nossa personalidade, da nossa formação, como a nossa família era. Mas são coisas que a gente pode e precisa mudar. Vamos tentar debater isso aí, ver como que a gente... O que a gente encontra? A gente volta já. Cabeça pra cima. Há um texto da Bíblia que sempre me causa bastante curiosidade, é Jesus falando aos seus discípulos, que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas até conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus.
não tem uma experiência, pode até ler a Bíblia. Outros se debruçam muito de buscar, precisam de orar muito, mas não se aprofundam no estudo da palavra. Eu acho interessante a combinação. A palavra do Senhor e o poder de Deus, as duas coisas, e elas estão disponíveis para nós. E a nossa razão aqui hoje, você abaixa um pouco a guarda, não fique aí na defensiva, porque uma das coisas que eu percebo com casais, por exemplo, em um casal pastoral, que é o caso aqui especificamente que a família pastoral que a gente está debatendo, é que quando alguma coisa dá errada, em vez da pessoa simplesmente dizer, foi mal, poxa vida, a pessoa fala, eles começam um a acusar o outro. A culpa é tua, você fez isso, você fez aquilo. Como então, amados, lidar com essa questão daquilo que muitas vezes finda sendo tudo jogado no mesmo saco e atribuído, papai é assim porque ele é pastor. Não, pode até ser também porque é pastor, mas ele é assim porque ele é assim. Como é que nós podemos olhar no espelho e tentar encontrar essa dicotomia, que ela é necessária, porque a gente tem que lidar. Tem coisas que é difícil a gente contornar, mas tem outras coisas que elas não são porque a gente é pastor, elas são porque a gente é daquele jeito mesmo e a gente tem que confrontar aquilo. Como é que é? Eu acho interessante disso aí, como você bem colocou no início, a questão de temperamento da nossa natureza, ela pode ajudar ou atrapalhar, não é? Tem pessoas que têm uma natureza, um temperamento mais fácil, em que ele admite os erros, em que ele reconhece as dificuldades, em que ele se dobra, não é? Em que ele volta atrás. Então, esse tipo de pessoa com esse temperamento, com esse tipo de ação, ele facilita essas coisas, porque as dificuldades existem, não é? Imagine você conciliar uma obra, um serviço, uma profissão, um ministério com uma família. Não é? E normalmente, quando se fala de família de pastor, se você olhar as famílias antigas, eles tinham, sei lá, quantos filhos teu pai teve? 4. 4. Teve pouco. Teve pouco. 8, 12. Não, mas eu me lembro dos contemporâneos do meu pai, os pastores, por exemplo, no Vale do Paraíba, onde eu fui criado, o pastor João de Oliveira teve 24 filhos. Pois é. O outro pastor teve 7, o outro teve 12. Era lá normal, em casa éramos 8. Agora você imagina conciliar essa família numerosa com o ministério, com afazeres. Então eu acredito que essa questão do ser humano ser mais maleável, ele ser mais cordato, sabe, ele perceber as coisas com mais facilidade, ajuda muito. Não achar que está certo sempre, né? Porque pelo fato de ser um pastor, pelo fato de estar fazendo uma coisa linda... Está indo com o dedo onde eu acho. Que é a obra de Deus, o camarada acha que está certo. Ele não percebe que ele estaria mais certo se a família estivesse bem, se os meninos estivessem bem, se a esposa estivesse ainda com o olho brilhando. Você acha que às vezes há uma confusãozinha, uma dificuldade? Porque, de alguma forma, por causa o pastor, por exemplo, na posição que ele está, finda que a opinião dele, ele tem a palavra final. Então, isso não significa, no entanto, que ele vai estar certo todo o tempo. De jeito nenhum. Ele pode ter a palavra de final e está equivocado. Nós somos passíveis Será de que erro. às vezes em casa, aquele pastor, em vez de ser pai, quer ser pastor também? Entendeu? A esposa é a esposa, mas é secretária. Liga para lá, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, a gente sabe que tem aquele quebra-galho, mas tem que haver um momento que fala, opa. Ei, agora nós estamos em casa. Peraí, como é que, estão entendendo? Como é que é essa transição? Muitas vezes lá em casa a gente está assim, reunido, às vezes até os meninos que hoje eu não consigo me ver na igreja sem a companhia dos meus filhos. Eu louvo a Deus que sempre foi assim, né? Minha filha está na África agora, o meu filho mais velho está comigo na escola dominical, ajudando na igreja, os 2 mais novos também. Mas tem hora que às vezes a gente está em casa e eles mesmos falam assim, assuntos de igreja, eu falo, epa, a gente não tem um momento que desligue, mas por quê? Mas não tem outro assunto, não? Mas se eles mesmos buscam esse assunto, é porque é prazeroso para eles, porque eles fazem parte da coisa. E não por imposição, porque ninguém faz parte por imposição. Mas quando faz parte do contexto, contribui, ele é alguém dentro daquele sistema, ele vive aquilo. E aí não é isso que acontece na maioria das famílias. Mas ele participa, Sim, não é isso que acontece. Mas acho que você entende que o que eu estava falando para lá não era exatamente nesse sentido, era mais no sentido de um pastor dizer assim, ter dificuldade. Não, mas eu sou pastor, como é que eu vou admitir aqui que eu estou errado? Mas você é pai, você é esposo, e se não houver essa admissão, eu não quero estar casado contigo não, meu irmão. Tá doido. Pera para pensar. Você quer uma esposa assim? Você quer um esposo assim? Que aquela pessoa, ela tem a razão. Claro que não. Mas muita gente se esconde até usando palavras da Bíblia.
Entendeu? E usa a palavra da Bíblia. A autoridade é minha, eu sou o homem da casa, eu sei, eu faço, e quando não é assim, né? Nós temos um segredo lá em casa de muito tempo, né? Roberto sempre foi pastor, as meninas nasceram, ele já era pastor. Quando ele coloca o pé dentro de casa, ele é o Roberto. Que legal. Sempre foi assim, colocou o pé dentro de casa é o Roberto. E eu hoje, pastora também, eu demoro até mais um pouco a destituir o pastora Beth, porque o pessoal vem muito em cima de mim, eu estou cheia de problema. Ele botou o pé dentro de casa, ele virou o Roberto no minuto. O Samuel é muito assim também, sabia? Pode parecer surpresa. E ele é extremamente caseiro, louvado seja Deus. Ele viaja, mas quando ele está em casa, ele é nosso. E aí ele diz para mim, não vamos evitar. Claro que vem um problema ou outro, né? Não, vem o telefone, isso aí é inevitável. Mas vamos evitar, porque senão nem rola nada de casal. A gente não tem graça para sair dessa área pastoral tão séria, para ser namorado, para ser marido e mulher. Foi muito bom você ter introduzido isso, que a gente estava falando mais dos filhos, mas teu lado também conjugal. Mas se a mulher estiver bem, os filhos ficam bem. Quando a mãe está bem, os filhos valorizam o pai. Ela é o ponto, a mulher é o ponto e a ponte. Se a mãe estiver bem, se a mãe estiver feliz, o filho fala, nossa, tem alguma coisa boa acontecendo, minha mãe está feliz. Entendeu? Agora, se o filho vê a mãe amargurada, a mãe reclamando, ele já se amargura também. O ponto principal no casamento, com certeza, é a mulher. Então, esse nosso segredo de entrar em casa, ele brinca, ele rola, com os netos hoje, eu posso dar o maior presente do mundo, todo mundo agarra ele. As meninas, eu que saí, passeei, nadei, ensinei tanta coisa, elas adoram ele. Ai, meu pai, meu pai. Mas por quê? Porque dentro de casa é o Roberto e é a Beth, senão fica difícil. Mas você sabe o que eu vejo, Beth? Eu vejo também que, de alguma forma, então, vocês estavam bem mesmo, porque eu acho que essa coisa de ensinar o respeito e o amor ao pai passa pela mãe, viu? Passa pela Não é o que o pai faz, mas é como a mãe vê o pai. Como se ela vê, ela... Se ela falar, meu filho, seu também, pai se ela tá também, assim, pastor, ela faz picadinho. Com certeza, com certeza. E vice-versa também. Um pai pode... Às vezes a gente desdenha, a gente fala coisas sem nem perceber o que está sendo lido ali, o que está sendo captado pelos nossos Deixa eu falar filhos. uma coisa, não é por causa disso que a gente não teve problemas em casa. Não, claro. Não pode parecer que a gente... Não. Mas só o fato dele estar mais nervoso, mais agoniado, eu falo, olha, vamos orar pelo seu pai está passando por uma fase difícil, elas já associam aquele comportamento dele e do mesmo jeito eu. Quando eu entrei na menopausa, o que você falou com a família? Ó, todo mundo calmo porque a sua mãe está na menopausa. Então já prepara. Quando eu estava super nervosa, todo mundo já me dava um café, porque eu estava naquele período difícil que a família toda conhece. Então, um ajuda o outro. Não quer dizer que o lar da gente é o céu, não é. O céu não é aqui. Mas que a gente passa por bons períodos, se cada um... Sabe, se colocar no lugar dos filhos, ele se me colocar no meu lugar, eu no lugar dele, fica muito melhor. Deixa eu colocar, a gente só tem 4 minutinhos nesse bloco, mas eu queria lidar um pouquinho com essa questão. Não, tá tudo certo. Mas assim, enfim, acho que estamos bem equilibrados. Para ela, né? Não, mas olha só, se algum casal hoje que nos assiste, uma família pastoral, está em crise, porque muitas vezes esse é um outro grande drama da família pastoral. Ela ajuda todo mundo, mas quem ajuda ela? E essa família tem que buscar ajuda, porque ela tem que encontrar o caminho de volta. O que fazer? E é difícil admitir para suas ovelhas, né, para sua igreja, que o seu casamento está em crise, porque como que um pastor e a sua esposa vão aconselhar... Não, simplesmente não se admite, né? Não se admite. Então já tem um grande erro aí, ninguém pode... Primeiro eu acho que deve buscar ajuda. Eles não admitem que estão com erro. E se fizer confidência, no caso a ovelha procura o pastor, o pastor vai procurar quem? Outro pastor de confiança. Uma esposa de pastor de confiança. Procura outro pastor. Nós temos várias pessoas de outra denominação que vêm conversar com o Pois Roberto. Essa é outra questão, pastor. Qual a importância de sermos procurados por um amigo pastor, de não comentarmos com outro amigo pastor? Porque às vezes eu já tive pastores que procuraram ajuda e ficaram absolutamente traumatizados, porque eles foram com um amigo e o amigo comentou com outro amigo. E daí aquilo trouxe assim, simplesmente aquela família, em vez de ter qualquer melhora, teve piora. São pequenas questões, mas eu vejo assim como questões muito pertinentes que fazem a diferença. Porque a verdade é que essa família precisa buscar ajuda. A questão é usar a ética, né? Eu, por exemplo, pela graça de Deus, eu tenho alguns amigos pastores aqui no Rio
que a gente se comunica, a gente se fala. Almoça junto. Almoçamos juntos, Essa oramos amizade, juntos. Ora. E posso dizer aqui que conheço os problemas de todos eles. Vocês compartilham, Só portanto. que um não sabe do problema do outro, nem do Nem outro, através de nós mim. temos esse compromisso. Conversou comigo, é comigo. Conversou com ele, acabou. Só se buscou os dois também, daí os dois Com Exato. certeza. Porque o grande problema é essa falta de ética pastoral que existe, de compromisso, que a pessoa me conta um problema, eu tenho um amigo, vou contar o problema. Não, sabe? O que contou para mim vai ficar comigo. Então, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de mal na minha vida. Eu conheço um monte de pastores com seus problemas e nenhum, assim, os demais não sabe do problema do outro, porque eu nunca contei. Ah, fulano conversou Mas eu achei comigo. interessante que o senhor, de alguma forma, descreveu uma situação que não diz respeito apenas à crise, mas o senhor tem, como eles têm também, há entre vocês uma amizade que permite esse compartilhamento. Porque às vezes você começar do zero com alguém, às vezes é necessário. E o difícil Porque será é essa você crise ter essa instalada? amizade, A nossa palavra, se a palavra do senhor fala, olha, se você não cuida da sua família, você é fiel quem fiel, meu irmão vai cuidar. Porque dependendo da profissão, pode dar tudo errado na família, não vai mudar nada no trabalho daquela pessoa. Mas quem tem atividade pastoral, muda tudo. Então, a gente não pode brincar com isso, é uma coisa muito séria. E a palavra, eu creio aqui, de ordem, é realmente buscar ajuda. E buscar alguém, obviamente, de confiança que possa... Isso. Agora, outra coisa interessante, né, que dentro da questão ministerial que eu vejo, é que às vezes o pastor ele sobrecarrega a família, colocando o ministério como tudo assim na vida, né, o primeiro lugar, e se ocupa demais. O pastor ele pode ter um grande ministério, mas ele precisa ter também o que? Grandes amigos. Colaboradores para ajudar. Delegar. Porque, por exemplo, se eu tenho um culto na segunda-feira, aí alguém quer conversar, ou até mesmo naquela segunda eu quero descansar, se eu ligar para qualquer pastor, falar, olha, eu hoje não vou ao culto. Você conduz lá, poxa, pastor, que honra, que prazer. E o culto caminha com a bênção de Deus, com a graça de Deus. E naquele dia eu tirei para descansar, eu tirei para fazer outras coisas. E às vezes o pastor não percebe isso, que ele pode delegar. Ele precisa delegar. Entende? E esse envolvimento sem delegar, sem se voltar para a família, sem se preocupar com aqueles que são seu, como diz a Bíblia, principalmente os da sua casa, isso prejudica demais o ministério e atrapalha tudo. Eu quero voltar agora, e nosso tempo passa tão rápido, mas eu gostaria de debater um pouquinho quais que a gente percebe, que a gente sabe que esses desafios, eles tendem a uma dinâmica. Então, não é aquela coisa estática. Há problemáticas, às vezes, um pouco diferenciadas de acordo com o tempo. Então, digamos, uma família mais antiga, até pelo número de pessoas que tinha, mas que os traumas e as situações ainda são muito vivas hoje, não é verdade? Porque, eu, por exemplo, eu sou de um tempo em que pastores, a coisa era muito diferente do que ela é hoje. E a gente vê que hoje, atualmente, quem está se tornando pastor hoje, quais são os desafios que essas famílias, de acordo com o tempo e a época, enfrentam e como, de alguma forma, lidar e endereçar essas questões. Porque, às vezes, a gente pensa assim que para mim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, as pessoas acham que não tem mais jeito. E a minha palavra, a minha crença de todo o coração é que nós servimos um Deus vivo que nos mostra o caminho de volta. É verdade. Amém. Nós precisamos. A gente está aqui indicando esperança, não com pessimismo, falando só do problema, não. Indicando que você tem que encarar, que você tem que, de alguma forma, retomar e encontrar o caminho de volta. Pode até, de repente, não ter sido o ideal até agora, mas então está na hora de começar. É verdade. Está na hora, está no tempo. A gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo sobre o Ministério e a Família. A gente quer agradecer aos nossos semeadores, aqueles que permitem, que contribuem mensalmente para Boas Novas e fazem com que a gente possa estar aqui compartilhando a palavra, debatendo ideias, levando você a refletir, a repensar, encorajando você a encontrar o caminho de volta.
Deus recompensa e abençoe a cada um. Se você der uma parada, está na hora de voltar. Se você ainda não é semeador, está na hora de se tornar um semeador. O número do call center está aí na sua tela, você pode ligar agora, vão pegar seu nome, seus dados, pode ser pelo cartão, por boleto, por depósito, várias formas vão te orientar. E, claro, você pode também se cadastrar no nosso site. Ministério e família. Vocês citaram aqui no intervalo um verso tremendo, aquele que fala que quem faz a obra de Deus relaxadamente... Isso é o medo que os pastores têm, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas não cuidar da família não traz escândalo para a obra de Deus? Então eles se dedicam demais à obra para não errar ali e erram na obra maior da nossa vida, que são os nossos filhos e o nosso casamento. E o próprio casamento. E a família, a igreja gosta de ver um casal bem casado. Quer ver uma coisa que eu tenho percebido? Vocês já são todos, né? Eu me tornei mais recente avó. Eu fiquei impressionada como a igreja vibra quando a gente não tem como fazer isso o tempo todo, ainda mais dependendo do tamanho. Mas assim, em algum momento que chega, você pega um netinho ali no colo, pega no púlpito, aquilo causa... Eu achei muito bonito, assim, tipo, poxa, o pastor tem família, olha ali, eles poderem de alguma forma vivenciar ali um pouco aquele carinho, aquele momento, e tipo, ele é gente como a gente, e colocar um exemplo, colocar aquilo, eu acho assim muito interessante isso, o impacto que tem. Nossos filhos viram os filhos da igreja, nossos netos e os netos da igreja, quando são pequenininhos, tudo é bonito. De cola em cola. Meu neto chegou de 16 anos, ele mora na América, ele chegou na igreja e ele é muito sério. Eu falei, meu filho, quando você chegar na igreja, todo mundo vai te beijar e te abraçar, porque você é nosso neto. Então, você abre esse sorriso, que ele não está... E foi dito e certo. Ele falou, vovó, nunca vi tanta gente me abraçando, porque eles são netos da igreja. É, porque eles amam vocês e amam por extensão. A igreja ama ver um casal de pastores, sabe, que briga, o bem pede que perdão, faz para essa igreja. Sabe, que são diferentes um do outro. A igreja não gosta de ninguém engessado, parecendo que é santo, não, porque todo mundo sabe que ninguém é santo totalmente todo dia. O cargo e a seriedade do cargo, dos problemas que vêm junto, né, nos distanciam um pouquinho do povo. E tem gente, infelizmente, que gosta desse distanciamento porque dá a ele uma certa privilégio, uma aura, entendeu? Eu sou todo poderoso. E assim, eu achei super interessante uma pessoa lá da igreja fazer esse comentário assim na frente de todo mundo. Eu achei incrível. A pastora Raquel senta no colo do filho dela. Meu filho está maior do que eu, 20 anos. Dá 2 palmos. Por que eu não vou sentar no colo dele se ele já sentou muitas e muitas vezes no meu colo? Por que eu não posso sentar agora no colo dele? Por que eu não posso agarrar ele, apertar as bochechas? Aí ela achando assim, ai, mas ela faz isso. E não é o certo fazer? Eu tinha até um plano, foi tão pertinente isso, Raquel, porque de alguma forma essa aproximação, ela nos humaniza mais. E a gente até ganha autoridade para falar, porque as pessoas não veem que aquilo que a gente fala condiz com aquilo que a gente vive. A gente vive, é verdade. Você fala uma coisa na teoria, mas todo mundo fica ali meio assim, porque está vendo Família que na margarina. prática... Eu tinha planejado algo diferente, até comentei aqui no intervalo, porque eu ia falar um pouquinho sobre... E até deixei a deixa, essa é ótima, né? Da questão dos desafios das diferentes etapas. Os pastores mais antigos, acho que o desafio maior, de repente, era o financeiro. Né? Às vezes a família passava necessidade, a família tinha que acolher doentes, tinha que hospedar todos os pastores viajantes. Era um carro velho que atendia a igreja todinha. Não, era ambulância, meu pai saía, pelo amor de Deus, entendeu? Hoje eu creio que isso não aflige tantas famílias pastorais, eu acho que os desafios hoje são um pouco diferentes, mas eu acho que provavelmente hoje um dos grandes desafios é a questão do tempo, porque tantas coisas nos absorvem. Mas deixa eu olhar um pouco um outro lado da moeda, que de repente seja importante hoje aqui também. Porque a gente vê que, dependendo da atividade onde essa família pastoral trabalha, os filhos têm mais ou menos liberdade. Por exemplo, quando são missionários, eles são levados para um outro país, ou para um outro estado, ou para uma outra cidade, são às vezes tirados da sua escola, tirados do seu contexto, e às vezes isso acontece até com a família pastoral mesmo, quando muda de igreja. Ou seja... Nós mudamos 14 vezes com as nossas filhas. 14? 14 vezes. Mudavam de escola no meio do ano... O ministério falava, vai para lá, a gente ia. Aí a igreja levantava e tirava, a gente botava lá no buraco, vai para lá, a gente ia.
as meninas juntas. Nunca deixaram, nunca passaram. Nunca ficaram reprovadas. Nunca ficaram reprovadas. Em todos os lugares ela sempre em cima, amigos, conversando, fazendo. Mas havia um trabalho, né? A gente percebe que isso vinha com um custo, porque isso assim não é. Com certeza. Senão vira um trauma, em vez de ser algo que enriquece. E uma coisa que eu sempre sentei e conversei, eu falo, gente, senta, conversa, você está falando na possibilidade de arrumar a casa, de quem está com a casa desarrumada, senta e conversa, vê o que está acontecendo. Eu dizia, vocês têm algum trauma? Vocês têm alguma coisa contra nós? Tem alguma tristeza para a gente poder orar? Ah, meu pai assim, ah, minha mãe assim. A gente orava ali naquele momento, melhorava como pessoas e eles melhoravam como filhos. Entendiam a gente essa também. Admissão, esse então, meu diálogo. Deus, tem que incluir todo mundo. Se a gente começar incluindo, começar ouvindo, muita coisa vai ser sarada. Que a gente percebe, então, que às vezes o filho não tem essa escolha, dependendo para onde vai. Isso me leva ao ponto que eu queria trazer agora nesse terceiro bloco. Porque a gente está falando muito do pastor e da família dele, mas a gente sabe que muitas vezes também muitas coisas ocorrem por consequência de cobrança da igreja. Com certeza. Como é que fica esse outro lado da moeda? A gente também encontrar esse ponto de equilíbrio, de racionalidade entre o que as expectativas que pessoas têm e aquilo que é sensato. Porque muitas vezes a expectativa que se tem em cima de uma família pastoral, da esposa, dos filhos, até do próprio pastor, não corresponde à realidade. E finda colocando, então, que eles queiram fazer isso, aquilo, e finda que, claro que não vai justificar, mas é uma situação muito real. Então, essa cobrança, como é que fica para quem nos assiste, por exemplo, que é a ovelha, né? Como é que você está tratando, como é que você lida com a família do seu pastor? Está entendendo, está cobrando. Porque a gente vê que há uma cobrança. Às vezes, por exemplo, a gente vê um pastor que está tendo uma dificuldade com o filho. Às vezes, porque efetivamente não deu o tempo que devia ter dado, ou às vezes até deu e mesmo assim vai ter, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Mas ele não pode ser uma pessoa diferenciada também, completamente certa, porque ele é um pastor. Ele é um ser humano. O filho vai, os outros adolescentes não são rebeldes, por que o filho pode? Quer dizer, esse tipo de situação. Isso aí é uma situação em que a pessoa precisa, o pastor, está falando muito de pastor, eu estou pensando aqui o seguinte, qualquer pessoa que exerça uma atividade que lhe demande tempo, demande uma entrega maior, ele vai passar por esse tipo de situação, não é? Por exemplo, nós temos a nossa igreja na freguesia, um moço, que ele é médico, né? Ele está fazendo residência e tudo. Outro dia, conversando com ele chegou num culto de domingo à noite, cansado, literalmente. Eu falei, e aí? Está cansadão? Ele, poxa, pastor, a batida não está mole. Sai do hospital, vai para o outro, e não sei o quê, acorda cedo, chega em casa tarde. E a minha pergunta que eu fiz de cara para ele, eu falei, e a família? Ele falou, rapaz, ainda tem isso, né, pastor? Eu falei, meu filho... Ele tem uma filhinha, Eu falei, você não pode prescindir da sua família. Você conquista tantas coisas e... Exato, sabe? E aí você vê que esse moço sofre esse problema e todos os demais que se envolvem sofrem também. O pastor talvez seja mais cobrado porque existe um grupo que estão olhando para ele. Se espelhando nele, né? Sabe? Olhando para aquele homem ali, vendo o que ele faz para fazer igual, a Bíblia diz que imita a fé. E há um vínculo financeiro também, né? O pastor trabalha para a igreja, né? Trabalha. Então já há aquela cobrança até. Mas é justamente sobre isso que eu estou falando, para encontrar esse ponto de equilíbrio onde nem tanto a mar e nem tanto a terra, né? Eu acho que o pastor e qualquer um de nós que exercemos uma atividade assim, a gente tem que entender, as pessoas precisam entender que a Bíblia diz o seguinte, há um tempo para todas as coisas. Eu estava lembrando desse texto. Não é? Por exemplo, Beth falou, quando eu chego em casa, eu sou o Roberto. Até mesmo as pessoas que lidam comigo, pela graça de Deus, veem isso. Eu terminei o culto ali, terminou a reunião, eu ponho o pé para fora, no pátio da igreja, eu brinco com todo mundo, eu dou tapa na cabeça dos outros, eu corro atrás de criança, sabe? Esse negócio de ficar, não, que eu estou na igreja, eu vou buscar problema. Eu sou o pastor presidente. No Natal, as crianças pegaram todas as coisas da manjedoura e jogaram na cabeça dele, que ele sentou, meu neto estava, tem a foto até no Facebook. Jogaram todas as palhas da manjedoura na cabeça dele. Então, essa aproximação, a gente não se sente muito cobrado. A verdade é essa, porque o povo acha até que a gente trabalha demais. O que o senhor está propondo, então, que de alguma forma também, essa postura que o próprio pastor tem, como ele lida e relaciona
Dita um pouco o ritmo, então, disso, exatamente, sabe? Porque eu acho que você é pastor, sim. Você é sacerdote, sim. Você é médico, seja lá o que for, sim. Mas saiu dali, tirou o jaleco de médico, tirou a gravata do advogado. Tirou o paletó de prefeito, de vereador, de autoridade. Não, vamos combinar, porque são todas as atividades que... Tirou o paletó de pastor, sabe? Seja humano. O grande problema é que as pessoas não querem ser humanos, eles querem permanecer naquela postura. Pastor, é pecado. Naquela situação o tempo todo, né? Aí chega em casa é pastor, chega no shopping é pastor, chega na rua é pastor. Tem sempre uma palavra pronta. Palavra. Fala até o R assim, palavra. Né? Levanta o dedinho. É assim que tem que ser. Tem que ser mais humano. Porque a pessoa tem que ver o seguinte, o médico, o engenheiro, se perder a família, não perde a profissão. Pare e pensa, os pastores e as igrejas, os membros que estão nos ouvindo. Todo mundo sai perdendo. Se o pastor perder a sua família, o ministério dele, a gente até pode dizer que praticamente acabou ali. É verdade. Então, é muito grande a responsabilidade. O programa está voando, um bom programa. E a gente espera que ele tenha edificado e abençoado a sua vida. Mas a gente volta para dar um toque final a cada um e, claro, terminar de cabeça para cima com música. E hoje quem canta é o Geraldo Guimarães. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Receba as melhores notícias da música gospel em seu celular. Basta enviar a palavra MG para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. Não deixe de estar por dentro da música gospel. Envie MG para 49810 e assine. Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. Amanhã, abrindo a Bíblia. Às 10 horas. Cabeça pra cima. A gente termina um excelente programa desejando a todos vocês a paz de Cristo e o ânimo e a fé de encarar as situações e encontrar o caminho de volta, porque o caminho existe. Eu quero agradecer hoje por ter participado do tema Ministério e Família, a pastora Elizabeth Inácio. Pastora, muito grata pela presença. Eu que agradeço e eu quero dizer a quem está nos ouvindo aí, você, querido, não desista da sua família, não desista de ser feliz, sabe? Converse, ouça e saiba que Deus tem alguma coisa aí para fazer que vai melhorar totalmente a vida de vocês. Não desista, por favor. Pastor Roberto Inácio. Eu que agradeço, né? Convite precioso poder estar aqui diante de um tema tão preocupante nos nossos dias, né? A gente tem visto que realmente não saber separar família de ministério tem levado muita gente aí a uma situação, sabe, muito perigosa. Então é preciso discernir, preciso compreender, buscar a graça de Deus e separar mesmo. Tem que separar. Tem que separar. É muito triste, pastor. Recentemente nós ouvimos um pastor um pouco mais velho que nós. Ele deve ter agora os seus 58, 60 anos, né? Dizendo, eu edifiquei realmente o pastor de um presidente de uma convenção, enfim, dizendo, eu fiz muitas coisas
mas eu perdi meus filhos. É verdade. É muito triste. É triste isso. É muito Infelizmente, triste. muito tem perdido os filhos, a família. E quando a gente consegue separar, com a graça de Deus, é bênção. É bênção. Pastora Raquel Medrado, muitíssimo grata. Eu que agradeço. E eu vou fazer uma proposta para quem está nos ouvindo. Tira um dia da sua semana, tu tem todos os dias do culto já pré-estabelecido, né? Já tem todo o trabalho. Tira um dia, um horário, para ser só da família. Vai jogar videogame com os filhos, não sabe jogar, joga dominó, brinca, faz qualquer coisa. Mas deixa aquele momento só para a tua esposa, para os teus filhos. E você vai ver a qualidade que vai render para a tua vida, para o teu ministério. É bíblico, sabia? Bíblico. Claro que a gente não vai depender do sábado para salvação. Mas eu acho que nesse embate a gente foi de 8 para 80. Sim, a sim. gente simplesmente radicalizou para o outro lado, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, e a gente não descansa nunca. E se a gente olhar biblicamente, é um tempo de adoração, mas é um tempo da família, é um tempo de descanso, de repouso. Tem que ter esse tempo. Aí eu já vi muitas vezes, mas eu não sei jogar isso. Brinca, jogo da velha, todo mundo sabe, né? Todo sempre mundo alguma sabe. coisa. Tem que fazer alguma coisa, soltar pipa, qualquer coisa. Maravilha, tá aí colocada a dica. E a gente, claro, deseja bênção para você e termina o programa de hoje com o Geraldo Guimarães. Aleluia. Obrigado por tua maravilhosa graça que me alcançou, Senhor. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda. Mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, Senhor, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor.